Olá, tudo bem? Meu nome é Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica simples usando um método proprietário. Neste vídeo eu vou contar um pouco sobre o setup que mudou a minha vida. Eu vou falar também do mini índice e do mini dólar no intraday, no gráfico de 5 minutos. Vou falar também de BDR, vou falar do IFIX e de algumas ações que eu separei para uma análise, uma visão geral e rápida. Vamos nessa? Hoje eu vou falar um pouco do setup que mudou a minha vida. E o que é o setup? E o que mudou na minha vida? Mas antes de falar desse setup, é muito importante eu esclarecer algumas coisas. Eu estou no mercado há quase uma década. Eu apanhei muito no mercado, eu não tive sucesso durante anos como operador do mercado. Eu testei de tudo, eu testei todos os setups. Eu comprava setups. Tem pessoas que vendem setup. Só que um setup, ele é algo muito formatado para alguma pessoa que ao longo do tempo ela se tornou convicta de que aquele setup funciona para ela e que ela está convicta que aquilo resolve o problema dela dentro dos parâmetros que ela enxerga. Se for o criador do setup, ele vai entender que aquele setup atende às necessidades dele. Então, quando você vem e compra um setup, esse setup muitas vezes não vai te servir. Por que um setup não vai te servir se ele serve para aquela outra pessoa? Simplesmente porque as convicções daquela pessoa para aquele setup são 100% acertadas, são 100% a favor de uma crença que você não vai concordar, que você não vai acreditar. E aí esse setup não vai funcionar. Eu comprei inúmeros setups no início da minha carreira. Eu pensava que o setup iria mudar o meu operacional. Eu pensava que o setup iria fazer com que eu ganhasse dinheiro ou com que eu perdesse menos dinheiro. Mas nunca adiantou, eu comprei bons setups. Nunca adiantou até o dia em que eu comecei a entender a dinâmica do mercado. Até o dia em que eu comecei a perceber com outros olhos como funciona o movimento do preço, como que você deve se comportar diante dessa movimentação toda que acontece na tela. O meu comportamento, ele nunca foi observado quando eu estava atrás de um setup. Um setup, ele é muito bom, ele funciona e ele pode mudar a sua vida, desde que você se permita que esse setup venha alterar todas as suas convicções. Se você está convicto de alguma coisa, uma outra pessoa vindo te falar, você não vai dar ouvidos. Nós somos assim. A nossa forma de ser é assim. A gente tem crenças, e muitas vezes crenças limitantes ou paradigmas. Enfim, quem conhece um pouco de PNL pode entender o que eu estou dizendo. A forma que nós buscamos quando se trata de algo tão urgente que é o dinheiro, a gente sempre busca aquele caminho mais rápido, o atalho, e dessa maneira a gente acaba encontrando uma ideia, formando uma convicção de que um setup vai resolver o problema, o setup vai mudar a minha vida. Né? Eu vou comprar um setup como eu comprei inúmeros. Setups bons, que hoje eu olho, eu entendo esses setups, mas naquela época, não que eu não entendia o setup, eu entendo o que está por trás. Não é simplesmente pegar algo empacotado e, não, eu vou seguir. Suas convicções não vai permitir seguir o setup. Então o que eu quero dizer é que nós precisamos, para aceitar alguma coisa, mudar as nossas convicções, mudar o que está por trás. Isso é muito complexo falar. Eu não sou da área de psicologia, eu sou da área de exatas. Há muitos anos eu trabalho no mercado financeiro e então eu não vou conseguir expressar tão bem. Mas a forma com que a gente enxerga alguma coisa, ela está intimamente ligada a várias emoções que a gente sente. Então, se eu tenho uma necessidade de mudar de vida, se eu quero alcançar o sucesso, tá bom, eu vou topar fazer alguma coisa. Mas como aquilo não está arraigado, não está intrinsecamente dentro do nosso jeito de ser, do nosso jeito de pensar e ver as coisas, ou seja, as minhas convicções não estão preparadas para aquilo, o que eu trouxer para mim não vai se aplicar, não vai funcionar. Pode até ser que funcione um dia, uma semana ou um mês, mas ele não se torna perene, ele não se torna consistente na nossa vida. Então, o que eu quero dizer é que corra atrás de um setup, mas antes disso,
corra atrás de entender as suas emoções, de entender o que você está sentindo e quais são as suas convicções. É muito importante a gente ter um propósito. E eu vou citar um exemplo bem simples que está dentro daquele livro do Trading the Zone. O Mark Douglas conta a história dele quando ele quis começar a correr. E para isso ele se propôs a correr todos os dias. E ele saiu todo empolgado, foi comprar o setup. O setup dele era um sapato, uma sapatilha de correr. Então ele comprou um tênis de correr, todo feliz. E no dia que ele se propôs a iniciar essas corridas, ele amarrou o sapato com muita felicidade e foi correr. Só que isso foi se perdendo. O propósito dele não estava tão claro para ele. A convicção dele do porquê que ele tinha que correr não estava tão claro. E daí ele não conseguiu, no primeiro momento, iniciar com consistência as corridas diárias dele. Depois ele pensou e procurou qual o sentimento, por que eu tenho que correr. E aí ele encontrou um propósito disso e aí conseguiu correr quando ele menos esperou, quando ele menos imaginou, ele estava correndo 8 quilômetros com tranquilidade. Então, ele mesmo relata isso muito bem no livro, vale a pena a leitura, Trading the Zone, de Mark Douglas, é um livro muito bom, que trabalha bem essa parte, inclusive, que eu estou falando aqui. O setup, então, é bom? Claro que é. Se você tiver um setup, ele vai ajudar as suas convicções. E eu vou explicar o que aconteceu comigo dentro do setup que eu opero. Se você ficar aqui no vídeo, você vai perceber que eu falo de todos os papéis que eu opero, todas as análises são baseadas nesse, que eu nem chamo de setup, mas nesse sistema, porque ele envolve um monte de análise. Um setup ele é mais simples, né? Você compra uma ideia de que passou para cima da média compra, passou para baixo daquela média é venda e mais ou menos assim, né? Tem setups diversos e números de todo tipo, mas o que eu opero é um método, é um método onde tem várias análises, várias observações a serem feitas. Porém, ele está tudo condensado na tela do gráfico, onde eu bato o olho e eu não preciso pensar muito. E eu me condicionei, eu criei uma convicção muito forte de que isso funciona. E da forma que eu decidi operar, ele funcionou para mim. Depois de todas as formatos, todo tipo de setup, sistema, trade system, método, nenhum se enquadrou. Mas por que eles são ruins? Só esse que eu opero que é bom? Não. Eram as convicções. E diante de tudo isso que eu passei, eu fui gerando as minhas convicções. Muitas vezes gerando convicção errada, né? Porque até é muito fácil você pegar caminhos achando que está pegando um atalho e ele é totalmente errado, né? Eu já fiz todos os cursos imagináveis e inimagináveis, quase todos, né? Porque tem muito curso, enfim, hoje então nem se fala. Mas eu fiz bons cursos e eles me formaram de alguma maneira, me forjaram com uma certa visão adquirida ao longo de todo esse tempo. Então, não dá para você pensar que eu vou comprar um setup e ele vai mudar a minha vida. Ou eu vou seguir um setup e ele vai... O próprio setup que eu apresento, você pode falar, eu vou seguir o setup do Elimar e ele vai... Porque funciona para ele e ele vai mudar a minha vida. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, para mim, eu cheguei nesse formato, nesse sistema aqui, e ele hoje me auxilia, me ajuda a manter as minhas convicções. Porque se você não tem convicção, e como eu fazia, eu olhava para o gráfico, ele se mexia para cima, eu entrava comprando. Eu olhava para aqueles candles formando, eu entrava já atrás dele ali, ele ia subindo, eu ia atrás comprando. Só que na verdade ele estava fazendo uma correção, enfim. Você entender exatamente a dinâmica do mercado e ter pontos balizadores, pode ser um setup, pode ser um trade system, esses balizamentos vão ajudar nas suas convicções. Eu sei que pode parecer meio maluco tudo isso, que isso é um pouco difícil de entender, e pode até ser que eu tenha ouvido alguma coisa desse tipo lá atrás no meu início, eu não captava.
E se você está no início, tem 1, 2 anos, talvez você não está captando. Porque o que eu estou falando aqui é algo que não vai bater com a sua convicção. Você tem uma convicção, então eu estou falando uma outra coisa que é a minha convicção. Mas é assim, a vida é assim. Então é legal a gente passar por várias coisas, passar por várias experiências e aí a gente conseguir forjar as nossas convicções. Torcer, é claro, para que a gente passe por coisas que forjem convicções corretas, que forjem convicções no caminho certo, porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo. Muitas vezes eu fui forjado de uma maneira errada, né? Você acaba tendo convicções erradas e fica naquilo por bastante tempo, acreditando que aquilo é o que está certo, e é difícil às vezes você detectar isso no curto prazo, você demora a perceber. Enfim, é basicamente isso que eu quero dizer, que um setup ele pode mudar a sua vida sim, mas antes disso, você precisa estar formado, você precisa ter uma convicção formada, ter um propósito bem formado. Qual a sua crença, em que você acredita e o que você busca, em que você se baliza e o que você espera encontrar em determinado lugar, em determinada situação, em determinado trabalho, em determinada atividade que você venha a fazer. Essa é a visão, este é o mote da questão que eu estou trazendo para cá e espero que você tenha entendido. Se não entendeu, eu peço, comente aqui embaixo, coloque sua dúvida e aí a gente pode discutir em cima disso. Tá ok? Aproveite, dê um joinha aí para você me motivar e para que eu melhore os meus conteúdos. Vamos nessa? Vou falar agora, então sempre seguindo aqui o meu sistema, o meu trade system e vou apontar aqui o dia como foi no mini índice e no dólar. Hoje o mini índice, começando por ele abriu, né, passou para baixo. O meu sistema, eu vou deixar aqui no card um vídeo que explica bem como funciona esse sistema, tá? E aí você vai conseguir entender melhor. É legal dar uma olhadinha lá e depois assistir os outros vídeos, os primeiros vídeos do canal, inclusive eu explico muito sobre isso e vocês vão conseguir entender. Mas essa região aqui eu chamo de região de bipolaridade, ou zona de suporte e resistência. Quando ela está vermelha, ela me apresenta como uma resistência. Então o mercado hoje sempre conta uma historinha, né? Ele vem, você tem que acompanhar a história que ele está contando, e a gente vê que ele veio numa descida ontem, ele veio trabalhando assim com zigue-zagues descendentes, fechou aqui fazendo um triângulo e ficou naquela de se eu rompo para um lado, é para esse lado que eu vou. Fez esse triângulo aqui, né? Esse triângulo foi perdido hoje logo no início do dia. Não sei se vocês... Deixa eu mudar aqui o desenho. Algo dessa maneira, algo dessa forma, o triângulo. Esse aqui é o triângulo, alguma coisa desse jeito assim. Então ele veio no zigue-zague descendente durante o dia e aí ficou triangulando aqui até o final do dia. Hoje ele já abriu perdendo o triângulo, né? Rompendo para baixo esse fundo, este fundo aqui, e abaixo da região de bipolaridade, que é a que eu chamo aqui do meu sistema onde eu opero. O mercado, por volta das 9h30, por volta das, isso mesmo, 9h45, voltou fazendo esse candle aqui, deixando este candle bem próximo, bem coladinho no ponto de resistência, e começou a trabalhar a queda, voltando nos seus zigue-zagues e trabalhando a queda o dia todo. Esse sistema ele me baliza sempre assim. Aqui para baixo eu vou procurar por vendas sempre dentro da região vermelha. Então, durante o dia, se eu entrar aqui na perda da mínima do candle mais próximo a ele, eu entro sempre com a mão menor, porque o stop estaria ali para cima. E com isso eu preciso medir o tamanho da relação risco-ganho, né? Se eu entro aqui, o meu risco fica maior, então eu acabo entrando, por sua vez, com a mão menor. Mas, quando a gente tem um sistema, um trade system desse, que a gente percebe que o movimento do mercado é vendedor e, dentre outras coisas, ele mostra a força do mercado também, quando o preço não consegue tocar a região de bipolaridade, a gente começa a entender que vale, às vezes, uma venda aqui com o stop na máxima que ele deixa aqui para possível venda se caso ele voltar aqui para cima. Enfim, esses são detalhes do sistema e não é isso que eu quero apresentar aqui. Eu quero estar apresentando
o que foi que aconteceu hoje no dia, no intraday, no mini índice, seguindo o meu método. O meu método deu vermelho aqui, você vende, fica na venda até ele passar para cima da região de bipolaridade. Ele não passou para cima em momento algum, ou seja, foi uma venda para sair no final do dia. Essa foi a análise do mini índice dos 5 minutos. Eu vou fazer o dólar, o mini dólar também, nos 5 minutos. Já o dólar, ele teve uma movimentação bem ampla também no início do dia, assim como o índice, porém da forma ao contrário, né, fazendo sim a relação que sempre teve, né, nos velhos tempos, de que dólar para cima e índice para baixo. Ele fez essa movimentação, voltou próximo à região, tem toda a outra compra, passou para baixo, onde foi acionado o stop por um cocô de mosquito aqui. Ele foi estopado na perda da mínima desse candle vermelho aqui, porque ele perdeu a mínima e foi estopado, está fora da operação. Não entra vendido aqui, porque a região de bipolaridade precisa acender vermelho para autorizar uma venda daí, ok? Como ele não autorizou, não é por isso, né? Existem um monte de fatores aqui para fazer isso, para mostrar que realmente está vendido. Como esses fatores não combinaram entre si, ele não acendeu vermelho, passou para cima novamente, aqui verde autorizando compra no rompimento da máxima do candle que ficou com o corpo de fora, que foi neste candle aqui, voltou a compra, terminou o dia sem sair da operação, se quisesse carregar para o outro dia, ou então saiu nos últimos minutos ou meia hora do dia, que é o que eu costumo fazer quando eu estou numa operação tão alongada assim. Eu não faço operações depois das 4 horas, depende muito, é muito raro eu fazer, mas se eu estiver na operação eu fico nela até os últimos momentos, tá? Esse foi o dólar também, seguindo aqui o sistema é assim que funciona, ele dá esse ponto aqui, esse ponto achurado, esse ponto pintado aqui, é o ponto de região de bipolaridade, onde eu gosto de entrar. Você perceba aqui, ó, que ele abriu o dia embaixo, atravessou aqui para cima, deu a compra aqui, essa compra pode ter sido com a mão bem pequena, se cabia dentro da sua análise de risco aqui, ou espera ele voltar para dentro da região que eu chamo de compra. Essa região de bipolaridade ou de suporte, quando está verde, é a região onde eu gosto de comprar. Por que eu gosto de comprar aqui? Porque o meu stop está curto. Eu stop quando fecho um candle para baixo, de corpo para fora, negativo, vermelho, e eu marco a mínima dele. Quando ela é perdida, como foi o caso aqui, eu saio da operação de compra. O mesmo ocorre para venda. Se eu estou vendido, eu marco a máxima do candle que fechou fora, eu marco a máxima. Se estivesse vermelho aqui, ou verde, enfim, eu estoparia saindo da operação de venda. Esse foi o dólar no dia de hoje. Eu vou passar agora o papel que eu anotei aqui, que é o WIS. É Centauro. Eu vou falar de WIS também, mas como a Centauro já está aqui. Centauro no diário. Antes disso, deixa eu voltar aqui para o dólar no diário. Deixa eu comentar aqui o dólar no diário, o que ele está fazendo. O dólar hoje entrou na minha região de venda. Na minha região de venda, que é essa última pontinha, que é a região onde eu gosto de vender. Pode ser que amanhã ele até ultrapasse essa máxima, não é stop ainda. Eu preciso de um corpo fechado fora da minha região de bipolaridade. Preciso de um corpo aqui, de um candle fazendo algo assim amanhã. Alguma coisa assim, para eu marcar o stop na máxima, um pouquinho acima da máxima desse candle. Esse sim será o stop da venda, dessa venda que se iniciou aqui, ou quando ficou vermelho aqui. Então, essa venda que se iniciou aqui, ela tem como programação, se fizer um candle amanhã, que o stop dela, a saída final, desmanchar toda a operação vendida aqui. É assim que funciona este método, como eu disse. Eu apontei um card lá atrás, onde tem um vídeo que eu explico uma boa parte desse sistema. O dólar, ele ainda então está em venda em zigue-zagues descendentes, segundo a teoria de Dow, e ele aqui está no meu ponto de venda. Que alvo você vê para ele? Eu vejo este fundo aqui do ano passado, de junho do ano passado. É aqui, tem até uma linha tracejada aqui. Essa região, se ele adentrar, é a região onde é possível fazer a compra. Tá? Onde é uma região que eu vislumbro uma região de muito forte suporte aqui para ele.
Mas é isso, ele não está aqui, ele está na minha região de venda, com stop curto no candle. Se ele deixar amanhã um candle para cima, para fora aqui, é venda nele, venda nesse candle aqui. Agora ele está na região de venda, é venda com stop curtíssimo. Essa é a visão que eu tenho para o dólar. Deixa eu avaliar agora o Ibovespa, também no diário. O Ibovespa no diário. O Ibovespa no diário está na região de compra. Eu tinha falado ontem, vou até deixar o vídeo, o card aqui do vídeo de ontem, que eu falei que ele poderia vir aqui fazer esse movimento aqui. No vídeo de ontem eu falei isso. Dá uma olhada aí, que eu comento aqui uma ótima oportunidade de compra para ele. Eu já tinha ressaltado em outros vídeos, como tem traçado aqui, o MACD ele está com divergência de alta. Isso não quer dizer que é para vender, mas existe um sinal, né? Pode ser que então essa compra, como eu te disse, aqui é um sistema, não é um setup, não é uma única coisa só, atravessou a média, compra, né? Não, tem um sistema de análise, tem um monte de coisa envolvida aqui. No vídeo que eu coloquei no card lá no início, ele vai fazer parte de uma playlist onde eu explico todos os indicadores que estão envolvidos aí dentro deste sistema. Mas aqui o sistema está apontando compra, e se amanhã fizer um candle aqui para fora, é compra nele também, com stop na mínima dele para ser acionado, se for acionado o stop na mínima dele na quinta-feira. Então é assim que o sistema mostra para mim essa possibilidade. Ele pode vir aqui, o preço pode vir testar esse topo aqui, então ele pode até fazer um candle de uma queda amanhã de 1,5% de queda ainda, e ainda estar comprado. É assim que eu vejo o sistema, tá tudo verde, por enquanto é compra, só vamos pensar em venda. Olha, eu gosto de pegar sempre as entradas, eu não gosto muito dessa compra, eu gosto da compra da reversão, quando ele sai de vermelho para compra, porque aí eu tenho possibilidade de carregar por bom tempo o trade. Mas, enfim, cada um, aqui não estou falando de trade que eu fiz ou deixei de fazer, só estou tentando mostrar o sistema e mostrar o que está acontecendo nele hoje pelo Ibovespa. Aqui, conforme o disclaimer aqui embaixo, não é para passar qual de venda, de compra, diquinha, dica esperta, não tem nada disso. Aqui é educacional, estou mostrando como que esse trade system funciona, apenas isso. Deixa eu falar então, eu já falei do dólar, já falei do Ibovespa, deixa eu falar então da Centauro, que é um papel que já deu a entrada, tá? Ele já deu a entrada quando isso aqui ficou verde na máxima deste candle aqui. Eu vou assinalar com esse botãozinho aqui. Este foi o candle gatilho, porque quando abriu esse aqui acendeu verde, e aí a compra ocorreu na superação dessa máxima neste candle aqui. O candle gatilho é este. A superação da máxima dele é a região de compra. Eu não gosto muito dessa compra, não é que eu não acredito que vai subir, eu acredito muito que acendeu verde, eu acredito muito que vai subir sim. Só que eu não gosto dessa compra porque eu tenho aí uma distância muito grande de um possível stop. Eu tenho 25% pelo menos. Ah, mas você não pode pôr nesse fundinho aqui, esse aqui é um fundo, ó. Tá vendo? O candle mínima e depois fez uma máxima. Eu não posso pôr aqui porque ainda não me caracteriza a mudança da tendência. Às vezes o preço pode vir aqui fazer o que eu espero, o que eu busco. Ele vem dentro da minha região de compra e eu, ao invés de comprar, eu vou estar estopando, vou estar vendendo. Eu estopo sempre quando o candle faz isso aqui. Aí eu coloco o stop abaixo dessa mínima aqui. Esse candle fora, para baixo da região de suporte, ele me estopa as compras. A perda da mínima desse candle. É assim que o sistema opera. A entrada é assim, conforme eu expliquei. Então eu acredito sim que vá para cima, mas eu gostaria que antes dele ir para cima, como ele já está indo embora, ele voltasse aqui. Você vê quão íngreme é essa virada aqui da região de bipolaridade, ó. Ele vem, por que é uma região de bipolaridade? Ó, o preço bate nela, volta, aí bate nela, tenta subir, tenta cair, ficou aqui 1, 2, 3, 4, 5 dias se decidindo se volta a cair ou rompe para cima. Quando ele se decide, neste candle aqui ele deixou o gatilho, neste outro candle foi a entrada, e aí sim a gente está vendo aqui uma reversão. Eu gostaria, volto a frisar, até porque o movimento vem de um fundo sem uma volta aqui interessante, ele não deu essa volta ainda, eu gostaria de uma queda aqui. Mas o preço faz o que ele quer e ele está tentando escapar aqui para cima,
porém eu ainda espero uma volta aqui para baixo. É isso que eu vejo, tá bom? Ele voltando nessa área aqui dentro, dessa área achurada aqui do preço do gráfico, o preço entrando aqui, dentro dessa área aqui, entrando dentro, mas enfim, onde está pintado de verde é a região que eu gosto de comprar. O preço vindo aqui, eu gosto de comprar aqui. Centauro eu chamo atenção para esse movimento. Deixa eu ver a outra que eu separei, que foi o WIS. O WIS, eu confesso que eu estou chupando o dedo nela. Eu não vi esse papel. Quando eu vi, eu não vi a virada dele. Quando eu vi, ele já tinha esticado. Eu vi ele mais ou menos no final de abril. Ele já tinha esticado e eu fiquei esperando. Eu não entrei. Eu acredito, quando ele vira aqui assim de verde, eu acredito. Só que eu não gosto. Quando eu vi, ele estava mais ou menos aqui. Eu já tinha até feito esse candle, que não lembro bem. Foi no final de abril. Eu não gosto de entrar, se eu visse ele aqui, por exemplo, esse candle laço aqui. Eu fico esperando a volta. E olha, ele veio tocar de leve, que demonstra uma força danada, somente em junho, no meados de junho. Ele tocou na região de compra. Então, eu queria ter pego a virada. Eu não vi. Quando eu vi aqui, eu fiquei esperando uma volta. Não voltou. Estou aqui chupando o dedo. Uma linda subida em WIS. Confesso mesmo que eu, chupando o dedo dele, já tá, olha, 140%. Eu não vi esse papel. Não vi. Eu não consigo ver todos os papéis. É muita coisa para fazer. Mas enfim, tá explicado aí, tá olhado. O papel tá numa tendência linda de alta. Ele anda afastado da região de bipolaridade aqui, da região de suporte, e tá aí, tá seguindo forte para cima. Eu não vejo nem nada. Ele já suplantou a máxima, o TH aqui, o topo histórico, né? Olha, show de bola, tá muito bonito. Vamos ver. Agora é chupar dedo, né? Talvez nem olhar mais para ele, né? Mas é isso. Tá falado ele. Deixa eu falar de uma BDR que eu gosto muito. Tem vários vídeos aí falando dela. A Aura 33, uma mineradora de ouro, de prata, de cobre, muito bacana, tem até mineração no Brasil e em alguns outros países da América, é muito bacana, tem um brasileiro à frente dessa empresa. É isso, ela está lateralizada aqui, quando entra na região de compra, dá para fazer compra, mas parece que ela está lateralizando. O MACD, olha só, mais um indicador que está dentro do sistema que eu avalio, o MACD. O MACD está aqui, ó, fazendo essa sequência aqui do histograma reduzindo aqui, né? Então, está apresentando aqui uma possibilidade de lateralização, mas está tudo aceso verde, está tudo ok, que ele continue, né, esses zigue-zagues ascendentes. Eu precisava que ele fizesse o rompimento certeiro dessa linha de resistência aqui. Se ele fizer aqui para cima, fechar um candle aqui para cima, eu acho que ele retoma a alta dele. Eu estou comprado nesse papel desde aqui de baixo e não saio dele enquanto ele não me der o stop. Eu vim aproveitando algumas batidas aqui na região de compra para fazer outras comprinhas. Já saí dessas compras aqui, estou com a compra inicial, com o meu stop muito bem protegido, com preço médio bem lá embaixo, graças ao sistema que me protege e que me dá condição de crença num sistema, de crença no movimento do preço, de crença em mim, no meu olhar do mercado, que eu possa olhar e acreditar. Esse sistema, ele fechou comigo, a gente está alinhados, as convicções estão alinhadas, eu opero ele porque ele me dá uma das premissas principais e vitais para a consistência e sobrevivência de qualquer trader. Ele me dá a possibilidade de estopar curto e ganhar muito. Stops curtos com ganhos altos é o objetivo que todos os traders deveriam buscar. Aqueles traders ganhadores sabem disso e o praticam. Os traders perdedores sabem disso e não praticam. E tem os traders, como eu já fui também, um trader que não sabe de nada. E aí o perigo está eminente, o perigo está à frente. Tomem cuidado com isso, pense sempre nisso, nessa relação stop curto. Eu consigo ver sempre o meu stop por aqui, abaixo da região de bipolaridade aqui, de resistência ou suporte. Depende aqui, a região bipolar ela muda, né? Então eu chamo de bipolaridade, de região bipolar. Atravessou essa região, deixou um candle fora, eu estou estopando. Então sempre quando eu entro aqui, e se for numa compra, como foi aqui, e eu fecho um candle aqui para fora, o meu stop está curto, né? Diferente de eu entrar aqui em cima
E se o candle fecha aqui para fora, ó, esse candle que deixou um pavio para fora da região bipolar aqui, ó, já estaria desesperado com ele, né? Será que o dia seguinte eu vou estopar, né? Se ele fechar, enfim, é isso, né? Se eu tivesse comprado aqui, mas não, eu estava comprando nele, né? Eu estava comprando nesse candle e se eu não estou comprado aqui, eu aguento entrar aqui sossegado, até quando ele está aqui para fora, eu entro aqui, porque aí quanto mais ele vem para fora, menor o meu stop. O que eu quero é ser estopado pequeno. Eu não quero é ser estopado grande. Mas se eu comprar aqui e for estopado no dia seguinte, porque perdeu a mínima de ser, vamos supor que ele fecha aqui para fora, né? E eu comprei aqui, meu stop é mínimo. Meu stop é muito curto, meu stop é muito pequeno. E aí eu quero ser estopado assim, eu não quero ser estopado grande. Comprar aqui nos topos, ó, comprar aqui, porque eu não quero ficar de fora e ele vem caindo, vem caindo, vem caindo. Quando ele chega aqui, é aqui que eu vou estopar. Não, não é assim não. Então, eu espero que você tenha entendido essa visão. Deixa eu falar do IFIX também, que eu falei que ia olhar o IFIX. Fundos imobiliários eu vou dar um tempinho de olhar eles por conta das mudanças que estão ocorrendo. Eles oscilam bem pouco, dá para fazer swing trade também, buscando pouco também, né? Claro, mas perdendo pouco, porque ele tem uma baixa volatilidade. Com isso aqui, eu mostro o tanto que IFIX está consolidado já há algum tempo, talvez se não há um ano. Exatamente, junho do ano passado ele começou aqui. Perceba que ó, em julho do ano passado aqui acendeu vermelho, depois o preço passa para cima, tá pequenininho aí para eu poder caber dentro da tela. Mas ó, aqui ó, em agosto, julho, agosto, acendeu vermelho, o preço não fluiu, voltou, atravessou a região bipolar, acendeu verde de novo. Ele até deslanchou, fluiu, fez um zigue-zague aqui para cima, voltou para baixo, acendeu o vermelho de novo e não fluiu para baixo, voltou atravessando a região, vendo para cima, acendeu o vermelho. Quando começa isso, acende verde, acende vermelho, acende vermelho, acende verde, acende vermelho, acende... é lateralização. E como aqui os movimentos são muito curtos, talvez pareça que esse movimento aqui subiu para caramba, mas não. Ele está lateralizado quando a gente fecha, olha a floresta como um todo, olha a selva inteira aqui, né? A gente vê que ele está andando nesse range aqui, ó. Ele está agora, teoricamente, no fundo desse longo retângulo aqui. Imagina que tem um retângulo desenhando assim, mais ou menos, ó. Deixa eu pegar aqui essa posição aqui de um possível retângulo aqui, ó. Ele estaria aqui agora nesse fundo, né? Desse possível retângulo aí. Deixa eu colorir ele para talvez facilitar a visão. Tem gente que vê esses vídeos no celular. Eu não gosto de ver esses vídeos no celular não, porque ele está trabalhando com detalhes aí tão importante, né? Ó, eu achurei ele aqui também. Não sei se melhorou para você que está no celular aí. Mas é isso, aqui a gente pensando em todo mundo, né? Olha lá, tá vendo como ele está dentro desse retângulo desde do ano passado, de junho do ano passado? Ele está trabalhando aqui dentro desse range, tá? Então é isso para o IFIX, para todos os fundos imobiliários. Eu penso que se ele perder aqui para baixo com convicção, né? Ele já deixou um rabisco aqui, ó. Olha lá, ele já deixou um pavio aqui. Se ele perder esse pavio aqui com convicção, fechando um candle ali para baixo, eu acho que ele pode aí sim tentar buscar esse fundo aqui, tá? Mas por hora não, para mim ele vai ficar lateralizado aí, se não, quiçá subir, voltar a subir aí, não sei, né? Por hora a gente vai acompanhando que o meu sistema aqui está apontando, ele está apontando consolidação, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, passa para baixo, passa para cima, passa para... É isso que está acontecendo aqui, sem grande deslocamento do preço. Com tudo isso, eu espero que você tenha entendido, você tenha percebido que não existe o setup que vai mudar a sua vida. Existe sim muito estudo, existe sim muita dedicação. Que bom que você está aqui. Se você chegou aqui e viu tudo isso, chegou aqui no final desse vídeo, o que eu posso dizer para você é que você sim vai ter muito sucesso, porque você está preocupado em aprender, em entender, em perceber o que pensam as outras pessoas, os outros traders, qual é a visão que cada um tem, e com certeza você vai encontrar a sua. Essa é a visão que eu posso te passar. Eu já tenho quase uma década, não é muito tempo. Tem traders aí que tem 20 anos, 30 anos, tem traders fantásticos aí, com muito mais experiência do que eu, mas a minha experiência, a minha vida sentado na frente dessas telas aqui, ela já me permite falar com certeza
que se você está aqui no final desse vídeo, viu esse vídeo todinho, está procurando, está se interessando, eu te dou os parabéns e falo, com certeza você está no caminho certo. Se vai conseguir, depende muito das mudanças das suas convicções, de você arrumar uma monitoria bacana, encontrar um tutor bacana, ter a cabeça bem aberta e não ter ganância. Vai nessa, que dá tudo certo. Desejo a você bons trades, bons negócios. Fique com Deus. Não esqueça de deixar sua dúvida aqui, tá? Vou responder e dê o seu joinha aí. Grande abraço, tudo de bom, bons negócios, bons trades, sucesso!